Em nossa peregrinação pela Terra Santa, de modo especial nesta Semana Santa, onde nos preparamos para a Páscoa do Senhor, estamos dentro já de Jerusalém e agora nosso vídeo vai contemplar da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, até a prisão de Jesus na Igreja de São Pedro, em Galicanto. Então, vamos localizar geograficamente, todo esse caminho que será feito por Jesus até a sua prisão na casa do sumo sacerdote de Caifás. Então, aqui nós temos uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém, cidade velha, todo o conjunto. Aqui temos o Domo da Rocha, o Portão Dourado, por onde Jesus entrou no Domingo de Ramos. Aqui o Domo da Rocha, aquele pontinho azul ali atrás, é o Santo Sepulcro. Então pode ver que é muito próximo os dois lugares. Mas eu quero me ater aqui agora a essa questão. Nessa fortificação bem aqui em cima. Aqui é o Monte Sion, a cidade de Davi. O Monte Sion, ele estava dentro dos muros de Jerusalém, mas com a reconstrução em 1538, no período de Solimã, aconteceu que os arquitetos tiraram o Monte Sion de dentro dos muros e, como castigo, foram até executados. Mas até hoje o Monte Sion está fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. O que tem no Monte Sion, que eu vou falar daqui a pouco? Aqui dentro nós temos o cenáculo, onde Jesus Cristo fez a última ceia, aonde lavou os pés dos apóstolos, onde Pedro até não sou digno, né? E Cristo, se eu não fizer, não fará parte comigo. Se não te lavar os pés, não fará parte comigo. Depois daqui, Jesus desce. Por esta região tem uma escadaria, aqui por trás, tem uma escadaria que dá exatamente próximo da casa do sumo sacerdote Caifás, onde ele seguidamente vai ser preso. Mas ele desce da ceia do Senhor, desce por esse vale, vem costeando todo o muro da muralha e vai chegar exatamente neste belo jardim do Getsemane, o sítio da prensa. Aqui tem a Igreja das Nações, que eu já vou falar melhor sobre ela, e também tem uma pequena gruta onde Jesus estava com os seus discípulos, porque ele veio para a festa da Páscoa em Jerusalém, e é nessas imediações que tem a Gruta da Traição, onde Judas vai trair Jesus. Jesus vai ser preso nessa região, e ele vai ser, então, com os soldados, vai ser trazido novamente por esse caminho, e vai chegar aqui próximo, na casa do sumo sacerdote Caifás. E ali vai ter a noite do julgamento. Então, continuando, o Monte Sion, eu tenho uma bela foto, né? Jerusalém está a quase 700 metros acima do nível do mar, mais ou menos isso. Então, no inverno muito forte, esse ano inclusive nevou, e lá neva, né? Então, o Monte Sion aqui, o Sion com neve. Aqui uma foto mais aérea. Também tem uma outra foto mais próxima ainda. Aqui o Monte Sion. Então, aqui onde tem essa torre, fica o cenáculo, o lugar da Santa Ceia. Nesse complexo também encontramos o túmulo do rei Davi, colocado como tradição que ali ele está sepultado. E onde tem essa cúpula cinza, é uma igreja beneditina alemã, onde está a igreja da Dormição de Maria, onde Nossa Senhora dormiu e foi levada ao céu. Uma igreja muito bonita, por sinal, muito, muito, muito bonita. Então, é neste lugar, no Monte Sion, onde, como eu disse, era a cidade de Davi, onde ficava essa cidade, esse lugar ficava dentro da muralha, mas depois, com as conquistas, destruições, tudo era alterado, tudo era modificado, e com a expansão pelo rei Eziacã, então,
fazia parte a muralha dentro do Monte Sião. Mas com Solimã, o Magnífico, aconteceu diferente. Foram refazer essa muralha, tirar alguma coisa, alterar, isso em 1538, e deixaram fora o Monte Sião. E como eu disse, foram executados esses arquitetos como castigo. Então nós temos aqui a Santa Ceia. Inclusive hoje nas igrejas cristãs está sendo feita a cerimônia do lava-pés, onde antes de servir a ceia, Jesus lava os pés dos seus apóstolos, né? E depois ele pega o pão e o vinho e diz que é seu corpo e seu sangue. Mas é o interessante que fica no segundo andar de uma habitação. Então, pela tradição, é neste lugar aqui, ó, próximo dessa torre. A gente sobe umas escadas, né? E quando você entra nessa, onde é chamado lugar da Santa Ceia, você fica um pouco, assim, decepcionado, porque você imagina que lá dentro tem uma mesa, que tenha alguma coisa que remeta à Santa Ceia de Jesus. Mas não é o que você encontra. Você encontra um lugar que foi depois de destruído, reconstruído. Os cruzados fizeram essa sala, né? Essa sala com arcos. Inclusive, depois da dominação otomana, os muçulmanos fizeram uma mesquita aqui dentro. Então, aqui está em direção a Meca. Aqui ficava o sacerdote muçulmano, né, que fazia as orações. Então, aqui voltado para a Meca. Então, é uma sala muito simples. Inclusive, num dessas colunas tem algo interessante, que é a figura de um pelicano. A figura de um pelicano. Então, aqui mais uma foto da sala do cenáculo, pode ver, né? A gente entra normalmente uma portinha aqui, tem toda essa visitação e depois sai. Então, nessa porta, nessa coluna bem aqui no cantinho, tem isso aqui estampado em pedra, é um pelicano. Por que o pelicano? Porque quando a fêmea pelicana ela não vê mais da onde conseguir alimento para o seu filhote, ela começa a tirar do seu próprio ventre, do seu próprio peito. Tira de si e dá de comer para os seus filhotes, para não morrer de fome. Foi o que Jesus fez, né? Deu seu corpo e seu sangue para a remissão de todos os pecados. Então, essa igreja, como digo, ela não tem uma grande beleza, né? Então aqui fica o altar dos muçulmanos. Então é uma igreja, uma sala, mas é um lugar muito rico para nós, porque nós ali cantamos músicas que remetem ao Espírito Santo, à ceia do Senhor, né? Porque foi a sala também do cenáculo, onde estavam e o Espírito Santo veio sobre línguas de fogo sobre os apóstolos. Então podemos ler esse texto no capítulo 14 de Marcos, podemos ler hoje no Mateus 26, em João 18. Então depois que Jesus, mostrei, né, sai desta sala, ele vai descer uma bela de uma escadaria, e essa escadaria vai dar a ele a oportunidade de chegar no Jardim das Oliveiras, no jardim aonde lá, infelizmente, ele será traído por um dos seus, que seria João Batista. Então, só pegando a imagem aqui melhor. Voltando então, ele sai da sala, a sala do cenáculo, aonde aconteceu, então aqui temos uma figura, né, que representa isso, a Santa Ceia. Ele vai sair, caminhar um pouquinho e vai se deparar com essa escadaria, a escadaria que faz a descida para o Vale de Cedron, e ele vai caminhando até chegar nesta parte onde temos a Igreja das Nações. Essa igreja foi feita em 1924, por Berlucci também, Antônio Berlucci, e aqui fica o Horto das Oliveiras. Aqui temos oliveiras de 2, 3 mil anos. A mais recente
foi plantada pelo Papa Francisco quando esteve recentemente na Terra Santa. Neste lugar, chamada Sítio da Prensa, existia uma grande prensa aonde se moía o azeite de oliva. Por isso, Getsemane significa Sítio da Prensa. E ali Jesus estava com os seus apóstolos. Até ele se recolhe, ele vai rezar ao Pai, né? Ele vai conversar ao Pai. E em dado momento ele pede de mim, afaste de mim esse cálice. Você pode ver que o altar tem o formato de um cálice, né? E aqui temos um mosaico todo onde Jesus Cristo está sobre a pedra, e essa pedra existe exatamente onde está o altar. Embaixo do altar tem essa pedra, aonde nós podemos tocá-la, por sinal. Aqui temos uma foto melhor do altar e da pedra, e aonde ele chora sangue, né? E é neste lugar também que Jesus será traído. Curioso que nessa igreja nós temos também brasões no teto, porque ela foi construída com o dinheiro de vários países, inclusive do Brasil. Lá numa das figuras do teto nós temos o brasão do Brasil. É a Igreja das Nações. Como eu disse, foi construído então pelo nosso querido arquiteto Antônio Barlucci em 1924. E essa igreja também tem outra característica muito, muito interessante. Ela é uma igreja escura, muito escura. É como essa foto aqui, ó. Parece uma cadeia, não tem flash, não. Ela é escura. Os vitrais dela são todos na cor lilás, roxo. Para quando você entrar, você ter aquela sensação de reclusão, de retiro. Então, é a igreja da agonia, a igreja de Getsemane, a igreja da traição, a igreja das nações. Andando mais ou menos ali uns 300 metros, temos uma gruta, que é a gruta da traição, aonde estavam os discípulos, né? Próximo estava Jesus, e foi aqui que os soldados encontram Jesus e o Judas dá o beijo e trai Jesus. Aí tem a história de Malco, que corta a orelha, né? Pedro vai cortar a orelha de Malco, né? Então tem toda essa história que nós vimos nos evangelhos de São Mateus, capítulo 26, como estava dizendo, ou em João 18, Marcos 14. Então é um lugar de muita significância. Feito esse aprisionamento de Jesus, então você viu que ali é tudo próximo. Daí o quê? Posso exagerar 1 quilômetro, 1,5 km, entre o Monte Sion, pelo Vale de Cedron, vai chegar no Getsemane. Agora ele vai voltar até quase que em cima novamente no Monte Sion, onde ele vai... aqui mais um detalhe ainda. Olha que lindo as oliveiras que estão lá no Horto das Oliveiras. E nessa igreja ainda, a curiosidade dela estão nos vitrais internos dessa igreja, porque retrata vários mosaicos. Jesus ali tendo aquele momento de oração com o seu pai. Temos a figura de Judas traindo Jesus com o beijo. E a prisão aí depois aonde Pedro corta a orelha de Malco. Então são 3 mosaicos grandes no altar, onde representam essa cena. E aqui na traição nós temos uma pintura onde mostra Judas traindo Jesus. Então, depois que Jesus é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote de Caifás. Podemos ler isso em Marcos 14. E aqui onde é hoje a casa de Caifás, nós temos a igreja do Ingalicantum, São Pedro de Ingalicantum. Olha só, aqui está o cenáculo, né? Onde aconteceu a ceia, o Monte Sion, e aqui já é a casa de Caifás. Aqui do lado é aquela escadaria que eu mostrei anterior. Então é muito próximo. A gente faz normalmente a pé isso aqui. Desce o quê? 300, 400 metros. Nem isso, né? Então aqui é a igreja de Ingalicantum. Era a casa do sumo sacerdote. Uma casa que tinha muitos ambientes. Inclusive tinha uma prisão onde Jesus foi colocado. Ele desceu sobre um buraco até o fundo. Só que ele foi colocado amarrado sobre cordas, assim, embaixo dos seus braços, e foi sendo descido até chegar ao fosso.
Então ali foi a prisão, a noite da agonia de Jesus, para ver qual que seria o veredito, né? E sabemos qual foi, que depois do dia seguinte, diante de Pilatos, será escolhido entre um ou outro. Dentro dessa igreja, que é muito bonita, diga de passagem, ela tem dois andares, nós temos mosaicos também, que contam a história de Pedro, negando Jesus 3 vezes, e aí também, depois, a remissão de Pedro, como nós vimos a primazia lá no mar da Galileia, quando 3 vezes Jesus pede se ele o ama, amo. Então nós temos o lado externo dessa igreja, inclusive, uma pequena estátua de São Pedro, e ali ao lado nós temos uma mulher conversando, né? Os que vieram questionar Pedro sobre a sua traição. Aqui uma outra foto da igreja de São Peter em Gallicantum. Aqui a igreja interna, os mosaicos, né? Essa igreja já participei de algumas missas aqui. E aqui embaixo, descendo, né, no fosso, nós temos o suposto lugar onde Jesus Cristo foi colocado na sua prisão. E ali nós sempre lemos um salmo, né? Deste momento de dor, de angústia de Jesus, dentro do palácio de Caifás. Então, mais uma foto ainda voltando da Igreja das Nações. Aqui em cima nós temos a igreja de Santa Madalena, Maria Madalena. É uma igreja ortodoxa, tem aquelas cebolas em cima, que é típico, né? E um pouquinho aqui fica a igreja do Dominus Flavet. Lembram que Jesus chorou sobre Jerusalém quando ele estava descendo para a entrada triunfal em Jerusalém. Então aqui a igreja do Dominus Flavet. Ela também foi feita por Berlucci, ela simboliza uma lágrima caindo, né? E aqui temos 4 jarrinhos, diz que antigamente as mulheres que choravam nos velórios e tudo, elas seguravam as suas lágrimas com alguns vidrinhos, né? Então seguravam as lágrimas, enxugavam as lágrimas, ou seja, deixavam as lágrimas cair nesses vasinhos. Então esses vasinhos aqui do lado, ó, representam aonde as lágrimas caem. E nessa igreja de Dominus Flavet, no altar, tem essa figura da galinha, né? Onde temos o texto que diz que como uma galinha protege os seus pintinhos, assim, ó Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros de Deus que te envio. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não o quisestes. Mateus 23, 37, 39. E dessa igreja, do Dominus Flavet, onde diz que chorou, do altar nós temos essa figura, né? A Eucaristia, no fundo nós temos o templo de Jerusalém, o que sobrou do templo, pelo menos. Então, encerramos aqui esse nosso vídeo, porque agora Cristo está preso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aí sua inscrição e dê seu like, seu comentário. Muito obrigado, Deus no comando e até o nosso próximo vídeo.